Você já percebeu que algumas pessoas parecem sentir prazer em te ver pequeno? Não importa o que você conquiste, elas sempre têm um comentário pronto. Sempre tem uma crítica que não é crítica, mas destrói. Sempre tem um olhar que finge ser neutro, mas carrega algo que parece te perfurar por dentro. E talvez você nunca tenha entendido exatamente o porquê, mas isso que eu vou te contar agora é algo que ninguém fala. Algo que você precisa ouvir até o final, mas não agora. Porque antes de entender essas pessoas, você precisa entender uma coisa sobre si mesmo. Porque existe algo que você talvez nunca tenha percebido, mas que está aí, escondido na sua história inteira. Você cresceu tentando se adaptar, tentando ser suficiente, tentando ser aceito, tentando evitar conflito, tentando não parecer demais, não parecer de menos, não incomodar ninguém. E enquanto você lutava para encaixar sua luz onde ela coubesse, algumas pessoas observavam isso como quem observa uma oportunidade. Porque é assim que tudo começa. A diminuição emocional não aparece de uma vez. Ela surge primeiro como dúvida, depois como brincadeira, depois como opinião, depois como sincera preocupação. E quando você percebe, você já está acreditando que realmente é pequeno. Mas calma, a parte mais importante ainda não chegou, porque antes de eu revelar a psicologia oculta dessas pessoas, você precisa entender exatamente por que elas te escolhem. E isso dói, mas liberta. Elas te escolhem porque você tem algo que elas não têm, algo que elas não conseguem criar sozinhas, algo que elas tentam destruir em você porque não conseguem construir nelas. Quando você cresce, elas se sentem menores. Quando você brilha, elas se sentem apagadas. Quando você recebe elogio, elas ouvem isso como uma ameaça. Elas não invejam o que você tem, elas invejam o que você é. A sua luz expõe as sombras internas delas. E a verdade é que elas não sabem lidar com isso. Existe um processo silencioso dentro dessas pessoas. Primeiro elas te comparam com elas mesmas. Depois elas percebem que você tem qualidades que expõem as falhas internas delas. Depois vem a parte emocional. Elas começam a sentir um desconforto profundo só de ver você existir da forma que existe. E como esse incômodo é insuportável, elas fazem o que a maioria faz. Tentam te puxar para baixo porque não querem subir. É mais fácil diminuir você do que melhorar elas mesmas. E como elas fazem isso? Nunca é direto. É sempre sutil, sempre disfarçado, sempre envolto num tom de "eu só estou te ajudando". Elas usam frases que parecem conselhos, mas na verdade são ataques. Como "acho que você está exagerando", "não sei se você consegue", "isso não combina com você", "está querendo aparecer demais". São flechas envenenadas jogadas como se fossem carinho. São golpes psicológicos que te fazem duvidar de si mesmo enquanto elas parecem inocentes. Mas existe uma parte ainda mais profunda nessa psicologia. Essas pessoas não diminuem você por maldade consciente. Elas fazem isso por instinto de sobrevivência emocional. Quando você se destaca, elas se sentem sem valor. Quando você cresce, elas sentem que estão ficando para trás. Quando você conquista, elas se sentem invisíveis. E para evitar esse desconforto interno, elas aprendem, desde cedo, a atacar qualquer brilho que não seja o delas. É como um sistema de defesa psicológico. Se eu te diminuo, eu me sinto maior. Se eu te corto, eu pareço mais alto. Se eu te deixo inseguro, eu me sinto seguro. É triste, mas real. E talvez você não tenha percebido isso ainda, mas existe um motivo muito claro por que essas pessoas te escolhem. Elas não tentam diminuir qualquer um. Elas diminuem justamente quem carrega uma luz natural, quem tem presença, quem tem força, quem tem potencial, quem carrega um crescimento que assusta. Pessoas sem potencial não recebem ataques, recebem indiferença. Você não foi diminuído porque é pequeno. Você foi diminuído porque alguém tentando te esmagar achou que você tinha tamanho demais. Agora, deixa eu te contar a parte mais importante. O poder dessas pessoas só existe enquanto você acredita neles. Esse é o segredo psicológico que ninguém te revelou. Quem tenta te diminuir não tem força própria. Eles vivem de extração emocional. Eles precisam que você duvide de si mesmo
para justificar a existência vazia que eles carregam. Eles precisam que você se encolha para que eles não pareçam tão pequenos. Eles precisam que você desacredite do seu valor para que eles consigam respirar ao seu lado. Mas quando você acorda, quando você percebe tudo isso, quando você entende que a tentativa de diminuição deles não tem nada a ver com você, algo muda. E muda de um jeito que destrói qualquer tentativa futura de controle. Porque quando você entende a psicologia oculta dessas pessoas, você para de absorver o veneno delas. Você para de acreditar nas mentiras emocionais que elas te contaram. Você para de se encolher para caber no ego alheio. Você para de se desculpar pelo brilho que carrega. Você para de aceitar migalhas emocionais como se fossem verdades. E aqui está a revelação final. Eles nunca tiveram poder sobre você. Você é quem dava esse poder sem perceber. E agora que você enxerga isso, acabou. Ninguém que tenta te diminuir está acima de você. Ninguém que precisa cortar você para se sentir grande merece seu respeito. Ninguém que teme o seu brilho merece caminhar ao seu lado. Você não nasceu para caber em mentes pequenas. Você nasceu para expandir, mesmo que isso faça alguns se sentirem desconfortáveis. E se esse vídeo abriu seus olhos, então faça uma coisa agora mesmo. Se inscreva no canal, ative o sininho, curta este vídeo. Porque você está começando uma jornada onde ninguém mais vai conseguir te diminuir. E eu vou te mostrar exatamente como construir uma mente tão forte que nenhum comentário, nenhuma crítica e nenhum ataque emocional vai conseguir te quebrar outra vez.